bairro Santa Bárbara ganhará uma nova unidade de saúde em Criciúma e você vai ver também. A Organização Mundial da Saúde informa que o planeta registrou na última semana queda de 23% no caso de mortes por Covid. No Brasil, os números de casos de mortes por infarto e AVC lideram a lista de óbitos. Hospital São José em Criciúma conquista a importante marca de estar sem nenhum paciente no leito de UTI Covid. A reciclagem da lata de alumínio no Brasil tem o maior índice do mundo. Com 3 amistosos marcados, Tigre vai se preparando para o início do Brasileiro da Série B. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quinta-feira, 24 de março de 2022, tempo instável em todo o sul catarinense. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, informou que o planeta registrou na última semana uma queda de 23% no número de mortes por Covid-19, com 32.959 notificações, a menor quantidade desde o fim de março de 2020. Nos últimos 2 anos em que a doença causada pelo novo coronavírus se tornou pandêmica, apenas na terceira semana de maio de 2020 a marca de óbitos havia sido inferior a 33 mil. Nas Américas, a quantidade de mortos caiu 42% na semana passada, ficando em 8.800, enquanto na Europa, África e Sul da Ásia, a baixa foi de quase 20%, com cerca de 14 mil óbitos nas 3 regiões. No Oriente Médio houve retração de 38% e apenas na Ásia Oriental houve aumento de 5%, ficando em quase 7 mil vítimas contabilizadas. Os países que registraram mais mortes de 14 a 20 de março foram Rússia e Estados Unidos, seguidos pelo Brasil. Em contraste com a queda no número de casos graves e de mortes, os diagnósticos positivos para a Covid-19 subiram pela segunda semana consecutiva, ficando na marca de 12.300.000, o que representa 7% a mais do que nos 7 dias anteriores. Mas a própria OMS admite que a quantidade pode ser muito maior no planeta, já que muitos países reduziram a realização de testes de detecção diante da proliferação de casos leves e assintomáticos. Na Ásia Oriental e no Pacífico, onde ocorre onda de propagação da variante Ômicron do novo coronavírus, houve aumento de 21% nos positivos na semana passada, superando os 2 milhões. Na Europa foram 5.200.000 casos, praticamente a mesma quantidade do mês anterior. O restante das regiões somadas superou 1 milhão de casos, com quedas de 17% nas Américas, 23% no sul da Ásia, 41% no Oriente Médio e 30% na África. Desde o início da pandemia, foram contabilizados 470 milhões de positivos para a Covid-19, com mais de 6 milhões de mortes. E já no Brasil, os números de casos de mortes por infarto e AVC, ou acidente vascular cerebral, voltaram a crescer e lideram a lista de óbitos, ultrapassando a Covid-19. Segundo o mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o recuo foi de uma média de 895,36 óbitos causados pelo coronavírus após pico da Ômicron em janeiro e fevereiro. E assim a Covid deixou também de liderar o ranking de mortes pela doença no país e passou a ocupar a 3ª posição em letalidade, atrás do infarto e do acidente vascular cerebral. Na semana de 16 a 22 de março, os AVCs causaram 843 mortes no país, o dobro dos registros de óbitos por Covid-19, que ficaram em 421, conforme dados do portal de transparência dos cartórios de registro civil do Brasil. As mortes pelo vírus também foram superadas pelos 782 óbitos causados pelos infartos. Desde a semana de 16 a 22 de janeiro, quando foram contabilizados quase 2 mil óbitos, a Covid vinha liderando o ranking de mortes.
O Ministério da Saúde orienta que os brasileiros tomem a dose de reforço. A pesquisa da Universidade de Oxford indica que isso aumenta em até 100 vezes a imunidade contra o coronavírus. E em falar em números da Covid, são 2 anos de muita apreensão, muitos momentos tensos em relação à pandemia. Mas o Hospital São José, em Criciúma, conquistou uma marca importante essa semana: o de não ter nenhum paciente internado na UTI Covid do hospital. O dia 23 de março de 2022 ficará marcado pela primeira vez desde a chegada da Covid-19 na região de Criciúma. O Hospital São José informou que não possuía pacientes com a doença internados na sua unidade de terapia intensiva, a UTI. Os funcionários do hospital participaram de um vídeo que conta sobre o trabalho realizado durante os últimos 2 anos para combater o vírus e salvar vidas. Confira a mensagem na íntegra, divulgada pelo hospital nas suas redes sociais. E lá se foram 2 anos. 2 anos de muita luta, 2 anos de incertezas. Mas entendemos que fizemos o possível, fizemos o que nem imaginávamos que éramos capazes de fazer. A gente ofereceu cuidado, amor, tempo e todo o conhecimento que temos. Hoje, certamente será um dia em que nosso coração quase para. Respiramos fundo e pensamos. Foi difícil, mas a gente conseguiu. Quanto orgulho de cada colega, quanto orgulho de cada equipe aqui formada. Hoje, apagamos essas luzes, fechamos essas portas, guardamos estes EPIs, aliviados e certos que fizemos tudo e mais um pouco. Foram mais de 700 dias lutando pelas vidas dentro das unidades de terapia intensiva. A vocês um recado. Vamos continuar aqui, lutando por todos vocês, sempre que precisarem da gente. Mas neste dia em especial, nosso desejo é que dias assim não voltem mais. Obrigada, equipes. Vocês foram incansáveis. Incansáveis mesmos. E a seguir, vão aumentar o número de problemas relacionados ao sistema bucal devido à Covid-19. Na semana em que se comemora o Dia Mundial da Saúde Bucal, trazemos um alerta. Doenças da boca podem causar complicações à saúde, agravar sintomas do coronavírus e até levar à morte. Aos 22 anos, a youtuber Paula Balt descobriu que estava com gengivite, uma inflamação na gengiva, causada pela limpeza bucal inadequada. Eu esquecia de passar fio dental e quando passava com muita agressividade. E isso foi fazendo com que minha gengiva ficasse machucada. E eu pensava que o sangramento vinha daí. E aí foi quando eu comecei a sentir muita sensibilidade, onde eu mordia e doía, onde vinha aquele mau hálito mesmo eu escovando os meus dentes. E uma amiga falou, olha, vai no dentista, que é gengivite. E se não tratada, a doença pode evoluir para uma periodontite, como explica o cirurgião dentista Navarro Lúcio. É quando essa gengivite se alastrou mais na boca do paciente, né? Já está em várias áreas, já está ali formando tártaro também ao redor dos dentes do paciente e com isso a inflamação ela vai da gengiva e ela também vai para os ligamentos do dente, atingindo até o osso e a pessoa pode até perder o dente por causa de uma gengivite. Logo que recebeu o diagnóstico, a jovem deu início ao tratamento necessário e teve uma boa mudança de hábitos.
Colocar essa saúde bucal em primeiro lugar, né? Colocar essa saúde como topo e prioridade na vida. Ainda bem que agora ela pensa e age assim, porque foi só depois de controlar a doença que a Paula contraiu a Covid-19, que poderia ter sido agravada se ela ainda tivesse gengivite. A Covid-19 tem muitos estudos mostrando que ela é uma doença vascular, né, que ela inflama os vasos sanguíneos. Então, a gengiva nada mais é do que puro vaso sanguíneo, por isso que ela sangra com tanta facilidade. Então, se você tem uma gengivite e você tem, acaba se contraindo, né, com o Covid, você vai potencializar mais ainda a sua inflamação dos seus vasos. Um estudo publicado por uma revista europeia de periodontologia mostrou que pacientes com Covid-19 que apresentam doenças gengivais têm 3,5 vezes mais chances de internação em unidades de terapia intensiva e 4,5 vezes mais necessidade de ventilação mecânica. Já o risco de morte pela doença nesses pacientes, segundo a publicação, pode ser 9 vezes maior se comparado aos infectados com a gengiva saudável. Mas o fato é que essa falta de cuidados bucais pode prejudicar não somente os sintomas da Covid-19, mas causar aí prejuízos ao organismo como um todo. Isso porque as bactérias existentes na boca podem circular o corpo inteiro por meio da corrente sanguínea e então causar doenças ou agravar aquelas pré-existentes. Esse clichê, né, que a saúde começa pela boca, não é por acaso, né? Por quê? Porque é a primeira via de entrada para dentro do nosso corpo. Então, se você tem um dente que precisa fazer canal, uma restauração quebrada, uma cárie, qualquer doença bucal, ela vai, de alguma forma, refletir na saúde geral do paciente. O dentista explica que muitas vezes a inflamação dentária não diagnosticada é o que impede a cura de várias doenças. Há uma artrite que não sara nunca, uma sinusite que não sara nunca, uma inflamação geral no corpo, uma gastrite, um problema de estômago que não sara, mau hálito que não sara nunca, é o quê? Às vezes é um dente da pessoa que está aberto, é um dente que precisa fazer um canal, tártaro que a pessoa tem, uma inflamação na gengiva, uma periodontite. O empresário Beto Carreiro morreu aos 70 anos em 2008, vítima de uma endocardite, uma inflamação no coração causada por uma bactéria presente na gengiva. Por que ele morreu? Porque tinha uma inflamação na boca que não sabia, e essa inflamação parou no coração e acabou desencadeando um infarto, um derrame, e a pessoa acaba morrendo sem saber, né, por causa de uma doença silenciosa. Todos esses fatores revelam a importância da visita ao dentista no mínimo uma vez ao ano, desde o início da vida. A Paula aprendeu a lição. E tô sempre chamando a atenção do meu bebê, ele tem 1 ano e 6 meses, eu já incentivo ele também a ter esse cuidado com a boquinha dele, para ele crescer e não ter nenhum tipo de problema com isso. O dentista explica que a boca do bebê deve ser higienizada com gaze desde o nascimento, mas os cuidados devem começar ainda no pré-natal, com a saúde bucal da mãe. Para ela passar a gestação com saúde bucal, sem gengivite, sem diabetes gestacional, que também inflama mais ainda a gengiva da paciente, né? Então, são vários casos que, durante a gravidez, a alteração hormonal também vai influenciar na saúde da mulher. A saúde bucal também está atrelada à saúde mental. E hoje a Paula está no consultório para fazer um tratamento que vai dar a ela não só uma boca mais saudável, mas mais beleza e qualidade de vida. E de acordo com um levantamento feito, a lata de alumínio tem o maior índice de reciclagem do mundo. São 71% contra apenas 43% das PETs e 46% do vidro. No Brasil, o índice de reciclagem das latas chegou a 91%, tornando o país líder neste ranking. O estudo realizado pelo Instituto Internacional do Alumínio, com o apoio da Associação Brasileira do Alumínio, mostrou que as latinhas apresentam um índice de reciclagem quase 2 vezes maior do que o vidro e o plástico.
O levantamento traçou um comparativo entre a cadeia de valor de reciclagem do alumínio, do vidro e do plástico do tipo PET a partir das informações de 5 mercados-chave: Brasil, Estados Unidos, Europa, China e Japão. A pesquisa mostrou que nenhuma embalagem alcançou o potencial máximo de economia circular, mas as latas de alumínio apresentam um melhor índice de reciclagem de 71%, enquanto as PETs têm um índice de 40% e o vidro de 34%. Já no comparativo individual entre mercados, o Brasil apresenta a segunda maior taxa de reciclagem, com 91,4% para o alumínio, 38,9% para o vidro e 31,5% para o plástico. Os dados de reciclagem do vidro e do plástico do país asiático não constam no estudo. As taxas de Brasil e Japão excluem perdas durante a retirada de verniz e refusão. O levantamento corrobora a posição protagonista da indústria brasileira do alumínio na cadeia de valores da reciclagem de latas para bebidas, consequência, principalmente, dos investimentos empreendidos no estabelecimento de centros de coletas distribuídos em todas as regiões do país. Além de avaliar o ciclo de vida das embalagens, o levantamento considera ainda a importância do material para a economia circular, levando em conta a eficiência do processo de reciclagem de cada material. O faturamento das empresas nacionais do setor de turismo atingiu 15 bilhões de reais no ano passado, uma alta de 23% em relação ao mesmo período. Embora o setor tenha sido prejudicado pela variante Ômicron do coronavírus, a movimentação de turistas em razão do período tradicional de férias escolares ajudou a impulsionar o resultado. O alto faturamento foi influenciado principalmente pela aviação, que cresceu mais de 60%. Mesmo com a alta, o faturamento do setor aéreo esteve longe de atingir seus maiores números, tendo uma queda de quase 14% em relação ao período pré-pandemia. Outro fator determinante para o faturamento foi o avanço da vacinação, que permitiu que as pessoas pudessem realizar viagens com menos riscos de contágio pela Covid-19. Entre os destinos mais procurados estão Alter do Chão, no Pará, que ganhou fama mundial após ter sido eleita pela mídia britânica um dos mais belos destinos entre as praias do Brasil. Bonito, no Mato Grosso do Sul, que permite que os visitantes mergulhem com peixes, façam trilhas, tomem banhos de cachoeira e apreciem paisagens incríveis. E Maceió, capital de Alagoas, que conta com um mar verde que não fica devendo em nada ao Caribe, além de piscinas naturais de águas cristalinas. Essas regiões também registraram um crescimento econômico nos setores mais afetados pela pandemia, como na hotelaria e na gastronomia. Aos poucos, a economia brasileira volta ao patamar que estava antes da pandemia. A tendência é que depois de tanto tempo em casa, o setor de turismo continue crescendo. E outro setor que está comemorando é o setor agro, que está com as exportações batendo recordes e estão ajudando a valorizar os produtos e também animando os produtores. O volume é resultado das exportações do setor, que tiveram alta de 64,5% em fevereiro em relação ao mesmo mês de 2021 e atingiram 10 bilhões e meio de dólares. Também houve contribuição das importações do agro, que atingiram 1 bilhão e 200 milhões de dólares, um avanço de 2%. Já na balança comercial com produtos de todos os setores, os resultados indicam superávit de 4 milhões de dólares. O IPEA explicou que a forte elevação dos preços internacionais das principais mercadorias da pauta exportadora brasileira, em parte, contribuiu para a alta do valor das exportações no mês passado. O Instituto informou que os preços internacionais da soja e do milho estão próximos das máximas históricas e, como resultado, o valor das exportações ficou acima do registrado em qualquer mês de 2019 e 2020. Os altos valores das exportações da carne bovina em 2022 devem se manter com a alta dos preços internacionais e com a demanda aquecida. Já a exportação de carne suína sofreu impacto negativo, com a redução de 48% das importações da China. Depois de recuos mensais contínuos entre junho de 2021 e janeiro de 2022, o café teve crescimento nas quantidades exportadas, o que ajudou a conter a valorização dos preços que durava desde o fim do ano passado. 10 produtos também apresentaram alta na quantidade exportada, além da elevação no valor da maior parte das mercadorias exportadas.
A carne bovina e o grupo da soja foram as principais contribuições, com destaque para soja em grãos, farelo de soja, óleo de soja e carne bovina. O destaque no crescimento de 2% nas importações do agronegócio em fevereiro foi o trigo, principal produto da pauta, com um avanço de 10,9% em quantidade e 26,5% em valor. Tal resultado tem impactado o mercado doméstico brasileiro este ano, principalmente nos produtos que usam o trigo como insumo, como pães e massas. Ajuda no bolso também. Um novo programa apresentado pelo governo tem como objetivo dar um fôlego a microempresários e, por tabela, à economia brasileira. Para ter direito às novas linhas, a pessoa deverá trabalhar em atividades produtivas ou de prestação de serviço ou possuir cadastro como microempreendedor individual. O crédito máximo é de até R$ 3.000 e estará disponível em 28 de março. Também não pode ter outras operações de crédito com a Caixa ou outros bancos e instituições financeiras que estejam ativas em 31 de janeiro de 2022. Os recursos poderão ser utilizados para o aumento do capital de giro, aquisição de insumos e investimentos em equipamentos e utensílios que favoreçam o aumento da produção. O Sim Digital será composto por 2 novas linhas de crédito. A primeira delas é o crédito Caixa Tem, destinado a clientes pessoa física com atividades ligadas à prestação de serviços e considerar empréstimos no valor de até R$ 1.000, que poderão ser parcelados em até 24 meses. A seguir, bairro Santa Bárbara vai ganhar uma nova unidade de saúde. A ordem de serviço para a construção de uma nova unidade de saúde para o bairro Santa Bárbara foi assinada. A atual tem mais de 30 anos e não comporta mais o número de atendimentos no local. Moradores do bairro Santa Bárbara vão contar com uma nova unidade de saúde, uma UBS. A ordem de serviço, que autoriza o início imediato das obras de construção da estrutura, foi assinada na noite desta quarta-feira no Salão Ouro Negro, no Paço Municipal. A unidade da Santa Bárbara é uma das mais antigas da cidade e atende, além do bairro, moradores também do bairro Michel. O novo espaço vai trazer atendimento ainda mais humanizado e de qualidade à população. Ela será uma unidade de porte 2, modelo semelhante à UBS da Próspera e à do São Sebastião, inaugurada essa semana. São espaços que podem abrigar 2 equipes de estratégia da saúde da família, como médicos e equipe multiprofissional. A obra deve iniciar nos próximos dias e o prazo de construção é de 360 dias consecutivos. O investimento será na casa de R$ 1.504.382,72, com recursos próprios do município. E com 3 amistosos já marcados, o Tigre está na sua reta final de preparação para o início da Série B do Brasileiro. O Criciúma Esporte Clube confirmou que irá realizar 3 jogos-treinos antes do início do Brasileiro da Série B. Os adversários serão o Atlético Paranaense, o São José e o Juventude. Para o técnico Cláudio Tencati, essa é a hora de conseguir ajustar a equipe para a estreia do Brasileirão. A gente entende que os amistosos ele vai nos dar uma condição diferente do que nós fizemos até agora. Por quê? Porque os nossos atletas estarão sendo exigidos a ritmo de jogo, né? Sendo colocado à prova aquilo que a gente fala. Treinar, o atleta ele tem ainda uma zona de conforto. Por quê? Porque não tem uma exigência. Eu posso errar no treino, ou um dia vem desconcentrado, outro dia eu treino melhor, né? Então acontece que o treino, por mais que a gente cobre ou crie dispositivos do treinamento, ele não é o mesmo dispositivo do jogo. Quando o jogo é uma exigência do confronto, e a exigência é máxima, né? Porque ali o atleta ele tem que dominar, passar, marcar, cabecear, girar, saltar, acelerar, desacelerar, tudo que é feito no treinamento. Então ele reúne no jogo. Então por isso que o jogo ele é completo.
Por isso que a gente chama de resistência específica, né? Então isso será importante para aumentar, que é o que a gente viu no último jogo contra o Goiás, que o time teve uma queda de rendimento no segundo tempo por causa dessa resistência específica. E só jogando que vai adquirir isso. Todas as 3 partidas servirão para preparar o elenco para a competição nacional e para a segunda divisão do Campeonato Catarinense. O técnico também irá observar os novos contratados para saber quais são suas reais condições físicas para as competições. Os atletas que estão à disposição, né, os jogos treinos eles vai servir para aquela base que jogou contra o Goiás, a gente ampliar ou manter, né? Então essa é a estrutura que nós vamos analisar nesses 3 jogos treinos. Também os jogadores que chegaram recentemente, né? Na última semana mesmo que chegou para a estreia do Goiás, chegou Negueba e Serrato. Então o Serrato já foi para o jogo, já temos uma referência. Então o Negueba está aprimorando a parte física e agora começa então a partir já do Atlético, aqui do amistoso do Atlético, também ter sua participação. Então automaticamente a gente vai começar a medir o quanto que ele vai estar já num ponto para jogar 20, 30, um tempo, 2 tempos daqui a pouco, então a gente vai medindo isso. E claro, fazendo os ajustes necessários que a gente quer para a equipe da estreia. Se a gente não terá totalmente a força ainda para o primeiro jogo, que a gente prepara a equipe para o segundo jogo em casa. É o caso do Marquinhos Gabriel da mesma forma, né, que chegou recentemente, que está desde o início do ano sem atividade, estava fazendo sua parte física isolada, mas está sem ritmo de jogo. Então servirá esse momento para isso. Né? Então, inclusive, a gente tem uma previsão que contra o Juventude ele possa já participar dos amistosos, porque a gente acha precoce já colocá-lo de imediato agora, em função de que está chegando agora, e tem 2 seguidos, né? O Atlético e depois o São José em casa. Então a gente está medindo talvez o São José 15, 20 minutos no máximo, mas ainda a gente acha precoce, aí tem o risco de lesão. Então por isso que contra o Juventude já é um indício para o Marquinhos participar e a gente medir todos os atletas, mas não há dúvida que já tem uma ideia de uma preparação para uma equipe para a estreia. E os demais atletas que estão chegando ou que vão chegar, eles vão sendo incluídos nesse processo. Mesmo com a chegada de atletas para o ataque, o técnico sabe que precisa de reforços para as outras posições. Nós temos carências ainda em alguns setores, né? É difícil eu pontuar para você nesse momento a questão de carências, por quê? Porque nós já temos muitos atletas negociados, fechados, que ainda estão jogando suas competições, atletas que estão ali praticamente para fechar suas negociações. Então a gente sabe de setores ainda que a gente tem que trazer, por exemplo, e aí fica o exemplo, né? Mas que já pode estar fechado, né? Lateral direito, né? 2 zagueiros, daqui a pouco mais um meio atacante, daqui a pouco mais um centroavante, que a gente quer uma característica diferente, tanto do Lohan como do Thiago, um jogador mais vertical, jogador de mais velocista, de mais mobilidade, então para diversificar ali a respeito de característica. Então são setores que ainda a gente procura investir. Né? Então, os setores, por exemplo, mais beirada, a tendência de trazer mais 2 jogadores de beirada, 2 atacantes de beirada. Então, tudo isso está no nosso plano. Agora, a gente tem já em andamento a contratação. Uns já estão fechados e outros a gente está aguardando o fechamento porque está faltando os detalhes. Então, para você se programar, os amistosos serão nesta sexta-feira contra o Atlético Paranaense no CT do Caju, em Curitiba. Na próxima quarta-feira, dia 3, contra o São José, às 6 horas da tarde, no estádio Heriberto Wilson, aberto para a torcida, mas ainda com divulgação de regras pela diretoria do Criciúma, e no sábado, dia 2, contra o Juventude de Caxias do Sul, sem local definido. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias estão nas nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram, Facebook e também no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite, até amanhã.